Olá, bom dia, internautas do Jornais Hoje News do Paraná. Quarta-feira estamos aqui com Graciele Remungato. Bom dia. Bom dia para todos. Bom dia, um dia lindo, né? Um sol maravilhoso, um ventinho agradável. Você está sentindo? Estou sentindo um cheiro delícia. maravilhoso do meu lado. Natureza perfeita. Como sempre, a casa bem decorada, cheia de Florida. flores. É lindo aqui, gente. Graciele, hoje nós temos um tema bastante desafiador, então acho que vou deixar para você resolver. Boa. Por que a gente demora tanto tempo para tentar mudar de vida? Por que a gente fica esperando piorar cada vez mais para mudar de vida? Sim. Quando a Carla perguntou o assunto de hoje, eu falei, uma boa frase para a live de hoje o que mais de pior tem que acontecer para você acordar. Exatamente. Parece que a gente tá sempre assim, não tá ruim o suficiente, né? A gente tá sempre esperando piorar. Sabe, Carla, que tem pessoas que passam por uma doença difícil, por uma perda difícil, por um acidente difícil e dizem, serviu para eu me conectar com Deus. Gente, para quê? Para que precisa perder alguém valioso? Por que precisa sofrer um acidente? Por que precisa sofrer uma doença, um sintoma para se conectar com o alto? Geralmente quando a gente observa a fragilidade da vida que a gente se preocupa. Foi inclusive isso que aconteceu no início da pandemia, né? Aquele risco de morte que parece que apavorou, em vez de causar uma reação, fez todo mundo se encolher. Então, muitos estão despertos, né? Eu tenho feito aulas de piano, já fazem 2 meses que eu iniciei, então esse piano não está aqui só de enfeite, ele é usufruído aqui em casa. A Liz e o Arthur já faziam aula, eu comecei agora. E eu conversando com a minha professora, eu queria trocar o meu horário, porque eu tenho um outro compromisso no horário que era a minha aula. E eu estava crente que ela estava com a agenda dela bem livre. E ela disse, não, eu tô com todos os meus horários já preenchidos. E eu, uau! Por quê? Porque algumas pessoas estão despertando para aquilo que faz elas felizes. Uma das minhas vontades sempre foi aprender a tocar piano, mas eu achava que era muito complicado para mim. E quando eu era pequena, eu fazia aula de flauta e a minha irmã fazia aula de piano. E eu sempre achei que a minha irmã era mais inteligente, ela era mais descolada, ela aprendia mais fácil. E eu entendia que para ela servia o piano e para mim não, porque eu não ia dar conta de entender tudo. E nesse ano, eu estou na 3ª turma da mentoria. Na primeira turma de mentoria foi um desafio muito grande para mim. E eu desafiei muitas pessoas que participaram da mentoria e eu falei, não é justo só eles serem desafiados. Eu falei, eu vou entrar num desafio. E entrei, me joguei na aula de piano. Na 2ª turma de mentoria, eu me joguei na aula de tênis. E agora, na 3ª mentoria, eu fui pro treino com um personal trainer que está sendo desafiador. Agora, o importante disso tudo porque começar alguma coisa é fácil. O difícil é você se manter nisso, né? Então, aí que tá. Aí por que eu tô falando disso, né? Eu tive que enfrentar um bloqueio meu de intelectualidade, de aprendizagem. A maioria das pessoas tem bloqueio de aprendizagem e nem sabem de onde veio esse bloqueio. Então, existem bloqueios comuns que a maioria das pessoas tem. Maioria, gente, é 98% da população. Então não acha que você não tem bloqueio, porque você tem. É só pensar numa ideia nova, num projeto novo, que os bloqueios vêm junto. E se você não tiver bem decidido onde você quer ir, o bloqueio vai te condicionar a desistir. Então eu fui para aula de piano e a professora é fantástica, eu sempre falo, a Lelis é maravilhosa. E eu escolhi ela como minha professora, eu queria ela como minha professora, então até faz parte desse movimento que eu queria ter aula com ela. Então eu estava me preparando para isso. E quando eu toco o piano, é muito desafiador. É muito mais desafiador do que eu imaginava. Mas está sendo tão rico,
Porque a parte cognitiva, ela precisa funcionar muito bem e é uma compreensão de como funciona para você tocar certo, e depois é preciso soltar, porque senão você não consegue dar conta de ler as linhas, achar os dedos e fazer tudo. Então, é o mesmo processo da postura sistêmica. E eu falo para as pessoas, eu tô aqui fincando muitas vezes uma faca em alguém porque eu provoco uma dor profunda assim, mas eu estou me posicionando assim também nos desafios para minha vida. Para quê? Para eu ficar mais envolvida com o percurso de cada um. E o movimento também, né? O movimento. Outra coisa importante, eu não faço porque eu não tenho tempo, eu deixei de fazer muitas coisas na minha vida porque eu não tinha tempo. Ainda eu preciso ajustar a questão tempo na minha vida, e tempo é mãe, tempo tem a ver com o feminino. Então, se você nunca tem tempo para nada, você precisa diluir o que há entre você e a sua mãe. E isso, eu vou falar uma coisa para vocês, não acaba nunca. Por quê? Porque nós temos um tanto de memórias que a gente chama de memórias eternas, mas junto com essas memórias eternas tem as memórias das experiências que nós temos com os nossos pais. E apesar de ter muitas memórias boas que nos apoiam, tem todas as memórias de dificuldade, de dor, talvez de desgosto, talvez você esperava alguma coisa e não teve, talvez teve um momento em que teve um rompimento entre a mãe e a criança quando a criança era pequena. Então tudo isso está guardado em algum lugar dentro de nós. E todas as vezes que nós queremos dar um passo em algo diferente, uma dessas memórias é ativada. Para que são ativadas essas memórias? Para a gente poder curar. Interessante, né? E geralmente é o contrário, né? Quando a memória é ativada, a gente se recolhe, a gente não... E aí dá uma dor de cabeça, toma um Dorflex. Que é o mais fácil, né? Tem problema com compulsão alimentar, toma um ansiolítico. Tem problema de obesidade, faz uma bariátrica. A maioria das pessoas que se submetem a uma cirurgia bariátrica, elas vão romper com algo importante na vida em outra instância. Quer dizer, não adianta você cortar com a faca. Vamos dizer assim, consertar algo que você acha que está ruim, porque aquilo não está sendo resolvido, é isso? Não é que a bariátrica não vai funcionar. Vai funcionar se você ir além. Porque quer dizer algo. Ela está trazendo uma informação. A gordura, a obesidade, ela tem uma informação importante, assim como todos os sintomas. Então, quando eu vou consultar o médico e eu falo, eu quero operar e eu quero, eliminar isso, o sintoma, ele é, como eu vou falar? Sufocado? Ele é sufocado, você mata o sintoma, mas não resolveu a causa. Então, a causa vai continuar impulsionando e vai se mostrar numa outra área da sua vida, porque a obesidade diz, você está rompido com algo importante. E muitas vezes esse algo importante é a mãe. Muitas vezes, não significa que é sempre a mãe, porque nós experimentamos memórias também transgeracionais. Então pode ser que esteja relacionado a relações passadas. Mas o que eu posso fazer? Se a vida é minha, se o corpo é meu, se a obesidade está em mim, de quem que é a responsabilidade? É só minha. Então, eu posso consultar o médico, eu posso fazer o procedimento e eu posso ir além e olhar para a causa. E pode ser que se você for antes olhar para a causa, você nem precise da bariátrica. Não precisa mais desse Porque quando o impulso que motiva a obesidade, ele é resolvido, ele é diluído, então o sintoma, o corpo vai se adequar. O corpo sempre se adequa ao estado emocional. E voltando à pergunta principal, por que a gente espera sempre ficar pior para resolver? Por que a gente já não resolve no início? Porque a maioria das pessoas funciona pela dor e não pelo amor. Inclusive, muita gente tem isso como um ditado, né? Vamos dizer assim. Isso é quase Se não vai pelo verdade. amor, vai pela dor.
e a gente começa a acreditar que a vida tá indo. Tipo, a doença tá pior, né? Aí quebra, perde todo o dinheiro, perde todo o capital. Aí, se você não tá inteiro por dentro, não é que uma pessoa que tá bem resolvida emocionalmente nunca vai perder nada. Ela vai perder o físico, o dinheiro, o material, mas não vai perder a condição de se reestruturar rapidamente e mudar a situação rapidamente. As pessoas que estão estabilizadas emocionalmente têm um estado de felicidade que é pleno, independente se a empresa está quebrada ou independente de qualquer situação externa que esteja vivenciando. Quer dizer, se você está equilibrado, vai influenciar no seu poder de reação, mais ou menos isso. De atitude aí, porque se a gente está muito na memória, você vai reagir o tempo todo, reagir. Você não consegue fazer gestão da informação para poder atuar. Você reage, pá. Então, só que quando a gente fala isso, parece falta de lógica, né? Porque todo mundo se deseja o melhor, vamos dizer assim. Então, eu tenho isso um problema, uma grande engano. Tenho uma vida mais ou menos, né? E por que eu não olho para o que eu tenho que olhar? Por que eu acho que o que eu tenho que fazer é pior daquilo que eu estou vivendo? Porque as pessoas nasceram, a nossa geração, a geração passada e as gerações que vieram depois de nós também, é um grande número de pessoas que foi criado no vitimismo. Foi criado num condicionamento, principalmente, a televisão tem 70 anos, né? E a televisão é aquilo que condicionou as pessoas naquilo que elas... especialmente a nossa geração, né? Especialmente a nossa geração e os nossos pais. Tipo, a minha mãe não tinha televisão em casa quando ela era criança. Mas a informação já estava vindo de uma maneira massiva. Quando eu era criança, já tinha televisão no quarto dos meus pais, já tinha televisão na sala, muitas casas têm televisão na cozinha, né? Na minha casa tem uma única televisão, e a gente evita ainda ela. Nos quartos não tem televisão e nem terá televisão. Por quê? Porque televisão é lixo. A gente precisa sair desses condicionamentos. A informação que vem através dos canais abertos, ela é totalmente formatada para lesar as pessoas, para tirar as pessoas, para condicionar. Eu estou falando isso para Carla, e a Carla é jornalista, tá? Só que existe um perfil de pessoas que estão no jornalismo e existe uma grande força que domina, sim, e que querem contribuir para as pessoas permanecerem lesadas, condicionadas, alienadas. E que é mais fácil dominar a manada, né? Muito mais fácil. Aí o que acontece? Só que aí tem o outro lado, né? Porque só existe uma manipulação se alguém se deixa manipular. Exatamente. Qual que é a jogada aqui? Qual é a jogada para aqueles que querem sair desse estado limitante? Conhecimento. A única diferença entre o bem e o mal não é o comportamento certo e errado. Bem e o mal é ignorância, o bem é o conhecimento. Se eu começo a acessar um conhecimento que me nutre, eu começo a gerar valor e eu posso me posicionar na vida de uma forma diferente. Se eu entendo, por exemplo, quando a gente olha pelo viés sistêmico, que eu convido as pessoas a colocar os óculos sistêmicos, se a gente começar a entender que nós não perdemos o direito de pertencer, mesmo se eu fizer diferente da minha mãe, se eu fizer diferente do meu pai, se eu olhar para os meus pais com respeito, com gratidão, eu me torno uma pessoa livre, e se eu julgar e criticar os meus pais, eu me torno uma pessoa alienada ao meu próprio julgamento. Então, o que é isso? Conhecimento básico da natureza. Bert Hellinger pegou códigos que estão na natureza lá fora e na natureza humana, e trouxe para a gente desfrutar deles. Então, as leis sistêmicas, elas não são de Bert Hellinger, elas são da natureza. Ele só traduziu e explicou, né? Isso, ele conseguiu conectar, ele era um observador, ele meditava por muito tempo. Então,
ele estava aberto para perceber e ele trouxe isso para nós todos. Então, qual que é a nossa única função? Sair da ignorância. As pessoas que querem mudança na vida precisam investir em conhecimento, em autoconhecimento. E não é esse conhecimento cartesiano que está trazido no modelo de ensino que a gente vê hoje. Não é a faculdade, nem o mestrado, nem o doutorado que vai te trazer. Hoje mesmo tinha uma pessoa que está num dos meus cursos que disse: Gra, eu sou uma pessoa que eu me dediquei muito aos estudos, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho uma capacidade gigante, eu sou tudo isso, e eu experimento uma vida limitante demais. Eu dou aula, ela poderia estar experimentando o resultado da dedicação dela e ela está dando aula de fundamental. Quer dizer, qualquer coisa que ela fizer vai ser insuficiente porque ela não está se sentindo... Então, ela não sabe ainda o que mantém ela nesse estado quando ela poderia já estar aqui. E ninguém precisa de mestrado e doutorado para se autovalidar e para tomar, mas sim... É importante o conhecimento, a dedicação que a pessoa tem, abdicou de tantas coisas na vida para se dedicar em algo, e aí não tem o resultado disso. Por quê? E não é uma pessoa. Essa que é a pergunta. São muitas pessoas. Por quê? Porque existem condicionamentos, existem bloqueios que estão atuando na nossa vida de maneira inconsciente. Então, é preciso tirar todo o condicionamento. Isso aqui não tem a ver com esoterismo, não tem a ver com energia, não tem a ver com nada, tem a ver com natureza. E as pessoas da nossa geração e de uma geração anterior até, dessa faixa etária, não sei, 60, 50, 40, 30, 20 anos, os de 20 já estão um pouquinho mais soltos, alguns. Mas são pessoas que estão condicionadas por essa dominação da televisão, da informação. São pessoas que passaram muito tempo fechados e só acreditando naquilo que vinha sem nenhum filtro. Alguém dizendo o que você tinha que ser, o que você tinha que fazer e como que você tinha que se comportar. Padrões sociais, padrões de valores morais, regras que são muito fortes, principalmente as regras religiosas. A religião é uma coisa maravilhosa, só que a gente precisa aprender a interpretar a informação. A natureza, ela diz tudo o tempo todo, a natureza diz tudo. E o que a gente faz? A gente pega o sintético. Porque a gente não quer o processo natural. Pegar o sintético é mais rápido. Pegar um Nissin miojo na prateleira do mercado, tacar na panela e ter uma refeição em 3 minutos é muito mais rápido, né? Só que conhecimento sistêmico, postura sistêmica, Ho'oponopono, não é fast food. E também é uma coisa que dura mais tempo, né? Sabe o franguinho caipira? Que precisa deixar a choquinha chocando, que precisa cumprir todo o processo sem ficar dando nada para acelerar, sem deixar a galinha com luz dia e noite para botar mais ovo, que é isso que fazem dentro dos galinheiros. Não comprem ovos que são de grano, já comprem ovos que são caipira. Vai custar um pouquinho mais caro, mas faz toda a diferença. Porque o ovo de galinha de aviário é ovo de galinha estressada. A informação tá ali, ó. E o que a gente faz? Rápido. Pega o Nissin miojo. Pega o fast food, pega o McDonald's, né? E ó, manda pra dentro. Lixo. Pra quê? Pra adoecer. E é até contraditório, né? Porque ao mesmo tempo que a gente busca, né, de novo, uma vida melhor, busca viver mais, busca ser mais feliz, a gente não olha para aquilo que precisa olhar e ainda vai para o caminho errado. Por quê? Porque olhar, vamos dizer assim, Carla, aqui estou eu com a minha realidade. E aí vem um sintoma
e começa a me impactar, começa a me incomodar. Um sintoma pode ser uma doença, uma tristeza profunda, uma depressão, uma ansiedade, uma perda financeira, um funcionário que te tira do sério, um patrão que te lesa, tudo isso é aqui, é o sintoma. Aqui está a pessoa, eu ou você. Aqui está o sintoma, que pode ser qualquer uma dessas coisas que eu falei, e aqui do outro lado está a causa. Está aquilo que precisa ser visto e que está motivando essa situação aqui. Então o sintoma, ele é uma ponte que, se a gente atravessar ela, vai nos levar ao motivador da situação. Por que é preciso ir lá no motivador da situação? Porque se eu não diluir aquilo que essa informação está trazendo, esse impulso que essa informação está trazendo, eu posso, por exemplo, se eu sou um funcionário e eu me sinto lesado pelo meu patrão, eu vou colocar o patrão na justiça. E aí eu vou mover uma ação contra o patrão. E aí eu vou resolver esse caso. E vou ganhar uma bolada. E vou ficar bem feliz. Mentira, vai durar bem pouco porque você não lidou com o motivador. O problema não é o patrão, o problema não é a empresa, o problema não é ninguém a não ser você. Você precisa entender que dentro de você tem algo que motiva essa realidade. Mas aí tem outra coisa que nos move, talvez o mais consciente do que acontece hoje. Por exemplo, quando você entra na justiça e ganha, você tem uma recompensa. Quando você faz, por exemplo, uma cirurgia para tirar algum problema, você tem uma recompensa. Que você, essa saúde recupera algo. Isso, você encontra uma recompensa, você acha que aquilo era a resposta para aquele problema que você enfrentava. Porque o que acontece? Quando eu lido de forma intelectual com uma situação, como um problema, eu tenho um problema com o meu patrão e eu estou sendo abusado, eu estou carregando uma informação de vítima. Então é bem provável que no meu sistema eu atravesso a ponte e vou olhar o que tem além do aparente do sintoma. Eu vou atravessar a ponte e vou olhar lá o que é essa violação que está vibrando em mim. Porque se eu faço parte desta família, eu carrego as minhas próprias informações, as informações do meu pai, da minha mãe, dos meus avós. E se houveram muitas pessoas lesadas ou muitas pessoas que do sistema lesaram alguém, eu tenho um impulso natural, por estar conectado do sistema, de representar ou aquele que abusa ou aquele que é o abusado, ou o perpetrador ou a vítima. Está em mim isso. Então, você vai atrair isso. Se eu for para um mercado de trabalho, se eu for trabalhar numa empresa e o chefe vira o meu perpetrador, o abusador, eu carrego a informação, senão eu não me conecto com o chefe abusador. A informação está em mim. Então, de quem que é a responsabilidade? O cara tem a responsabilidade dele. E ele vai pagar pessoalmente pelo dano causado. Ele ou as pessoas que vierem depois dele. Os filhos, os netos, alguma pessoa do contexto dele. Eu não sou ninguém aqui nessa terra para definir o que o cara vai pagar, para me julgar, para me punir ele. Não sou eu. Ninguém nessa terra tem essa capacidade. Os juízes fazem esse papel. Por que existe direito? Por que existe o judiciário? Porque as pessoas transferem a responsabilidade. Elas não sabem fazer autocomposição. Elas não sabem gerar o próprio valor. Aí precisa contratar um advogado para brigar por elas. E aí, em vez de contratar um advogado para as duas partes, contratam dois para o pau quebrar mesmo. Sai disso. Assuma a sua responsabilidade. Encontre o seu pai e a sua mãe dentro de você. Para você ter força para começar a gerar valor, começa por uma informação básica de princípio. Meu pai e minha mãe dentro de mim. Se eu quero lidar com uma situação que eu estou sendo vítima de um abuso, eu preciso entender de onde vem a minha força para eu começar a atuar. A minha força e a força de todas as pessoas vem da origem. E necessariamente a pessoa precisa
descobrir a causa ou ela ter consciência, por exemplo, ela se flagrou, alguém está escutando e se colocou nesse lugar desse funcionário que foi lesado pelo patrão. E é bem comum, né? Às vezes a pessoa tem 3 ou 4 ou 5 ações trabalhistas porque cada emprego que vai... Foi lesado realmente, porque existe a informação de ter sido lesado. E aí essa pessoa, agora ela tomou consciência, poxa, deve ter alguma coisa no meu sistema. Ela precisa investigar ou ela ter essa consciência, ela fala, pronto, a partir de agora eu posso fazer diferente. Depende das circunstâncias. Tem pessoas que vão ouvir isso e vai diluir alguma coisa assim, on time aqui, me ouvindo. E se for uma questão de algo que precisa ser realmente visto e reparado, precisa fazer uma intervenção com uma constelação, por exemplo. Por que eu falo sempre da constelação? Porque é o assunto que eu domino, é o assunto que para mim faz sentido, é o que eu estudo fazem 15 anos que eu me dedico nesse assunto. Então, para mim faz muito sentido e dá muito resultado a constelação. Especialmente para observar coisas que às vezes a nossa mente não tem, né? Ou está no sistema. Na constelação acontece essa oportunidade de ver o fenômeno que está oculto. Então, eu não conheço nenhuma outra intervenção que dá essa condição de visualizar aquilo que está oculto. Por quê? Talvez outras pessoas conheçam outros caminhos, mas esse é o caminho que eu recomendo porque eu conheço. E eu experimento o resultado na minha vida e experimento o resultado das pessoas que eu já atendi. Então, é esse o caminho. Então, o que acontece? Eu estou aqui numa situação atual, eu tenho um sintoma que está me tirando a paz, que está me desestruturando. Às vezes é um sintoma suave, às vezes é um sintoma mais forte, não importa. Ele quer te dar uma mensagem. Se você, então, passar para o outro lado da ponte e vai ver aquilo que está além do aparente, aquilo que está motivando esse sintoma, a chance de você experimentar a solução, ela é grande. Ela é muito grande. Então, o que significa isso? Se eu estou com dor de cabeça, qual que é a tendência? Vai lá e toma um Dorflex que vai passar. Aí pode ser que a dor de cabeça venha do fígado, ou do estômago, ou de um movimento que você fez que tensionou aqui. Pode ser que essa dor veio de vários lugares. Aí você toma um Dorflex. Se for fígado, tá ferrado. Se for estômago, tá ferrado, porque o Dorflex vai melhorar uma coisa e vai estragar outra. Agora, se eu for na causa, que a causa não está física, não consigo identificar assim, se eu começar a fazer perguntas. Você já fez perguntas? Então, esse movimento de fazer pergunta é muito interessante. Por exemplo, eu sofro de dor de cabeça todos os dias. É muito difícil um dia que eu não tenha dor de cabeça. Que pergunta eu posso me fazer, por exemplo? A primeira pergunta é autoavaliação. O que eu faço na minha rotina que pode estar contribuindo para isso? Primeiro a gente vai para o simples. Então vai achar que pode ser que tem alguém excluído no meu sistema, por isso que eu tenho dor de cabeça. Não, cai na real. O que em mim, qual parte de mim que eu posso estar contribuindo para isso? Muitas pessoas, não sei, pode ser que não seja o seu caso, mas muitas pessoas têm dor no corpo, dor de cabeça, mal-estar, só por um motivo, não bebem água suficiente por dia. Quantos litros de água você bebe por dia? Eu bebo bastante, 3 a 4. Isso. Então, essa já está eliminada. Faz a pergunta. Aí, segundo, como é a sua alimentação? Como é o seu sono? Como é a sua disponibilidade no dia a dia? Eu fiz 4 perguntas. Tá, e daí vamos avançando. Vamos supor que tem uma causa no meio. Vamos pegar, sei lá, o sono. Aí já é um outro sintoma que daí precisa... Aí assim, não durmo bem porque as minhas noites de sono, por mais que eu deito cedo, eu não tenho aquele sono restaurador. Aí você vai adiante. O que tem que te impede de descansar? Porque o corpo precisa do descanso, precisa, uma necessidade da nossa fisiologia, o descanso a nível de produzir serotonina. Daí é legal porque daí a resposta vem assim, não, mas eu nunca dormi bem. Percebe? E daí fala assim, isso não é nada porque é normal, assim. Sempre foi assim. Então, você se acostumou com um efeito devastador e se conformou. Isso daí, a gente pode de repente fazer uma análise assim, quer dizer, tinha um problema lá que causou a dificuldade para dormir. Eu não olhei para essa dificuldade de dormir, aí ele causou um problema de dor de cabeça. Daí eu não olhei para a dor de cabeça, quer dizer, é isso que vai acontecer? Claro, é um elo que vai produzindo o quê?
uma disfunção fisiológica, porque o corpo está te avisando, você não quer ver. É a mesma história daquele moço que queria ser salvo da enchente, né? Deus mandou os bombeiros, ele falou, não vou abandonar minha casa, depois mandou o barquinho, não vou abandonar minha casa, Deus vai me salvar, e depois ele mandou um helicóptero, e ele falou, não, Deus vai me salvar, e depois ele estava morrendo, ele falou, pô Deus, por que você não me salvou? Ele falou, eu te mandei isso, você cruzou os braços, sinto muito, né? Então, o sintoma vem para te chamar para a vida, não só o sintoma de doença, não só o sintoma de dor física, um sintoma pode ser uma perda financeira, pode ser uma dificuldade nos relacionamentos de casal, pode ser uma dificuldade nas relações pais e filhos, pode ser sim um sintoma físico que é uma doença, pode ser uma indisposição de acordar e tomar a vida. Faça alguma coisa. Uma das outras coisas que eu recomendo... Não precisa esperar piorar para tomar a decisão. Espera. Uma pessoa falou assim, da mentoria, eu dou uma tabela de ações diárias que apoiam a postura sistêmica, e uma das recomendações é tome banho natural. O que é banho natural? Banho natural é banho frio. Aí eu já expliquei para que serve, eu já disse o efeito que isso faz em mim, eu já disse muitas coisas. E aí hoje eu perguntei, hoje ou ontem, não me lembro, todo mundo está fazendo né? Tá ticando lá como feito as tarefas, né? As sugestões. Aí uma pessoa falou, estou fazendo tudo menos o banho natural. Falei, eu não acredito. Não pensa, abre o chuveiro e vai. Assuma o comando da sua vida, porque você ainda vive de condições. Ah, mas esse é só o banho. Tá te mostrando que você vive no condicionamento. Se a água tá quentinha, eu tomo banho. Se a água tá geladinha, eu não tomo banho. Sai disso, para de ser refém das coisas. Vai, se joga. Esse ser refém das coisas, eu acho que vai meio que com tudo, né? Como voltando, por exemplo, no inicial lá da cirurgia bariátrica. É muito mais fácil, né? A gente tem intervenções que parece que cortam o nosso caminho, seja uma cirurgia, seja um medicamento, uma dieta muito rígida. E muitas vezes, assim, por exemplo, trocar de emprego, trocar de marido, trocar de casa, é mais fácil, né? Não adianta nada, são intervenções que são rápidas, Uma pessoa que faz uma cirurgia bariátrica, em 2 meses ela, né? Aí a pessoa fica até irreconhecível. Nossa senhora, que coisa mais linda do mundo, se sente super bem. Aí ou vai romper o casamento, ou vai desenvolver um outro sintoma, ou vai ficar depressivo. Não tem. Eu não conheço nenhuma pessoa que fez bariátrica sem resolver a causa que viveu bem. Muitas até voltam, né? Muitas precisam reverter a bariátrica porque não dão conta de passar pelo processo, porque não sou contra a bariátrica, não sou contra o médico, não sou contra a intervenção dos médicos. Os médicos são importantíssimos, pelo amor de Deus. É um trabalho em conjunto. Tudo o que existe no mundo pode ser desfrutado com consciência e nós podemos agregar conhecimento. A pessoa vai falar assim, então eu não preciso mais ir no oncologista se eu faço uma constelação? Claro que não! São coisas diferentes. São coisas que se... Até porque o sintoma físico, ele existe, né? Não é que ele não existe, né? Não, se está no físico, precisa ser tratado, precisa ser medicado, precisa utilizar o recurso que a medicina com tanta dedicação nos trouxe. Então, o que eu falo que o meu sonho de consumo é poder fazer intervenções junto com a medicina. Porque a pessoa vai lá, vai tratar um câncer, por exemplo. Ela vai tratar o câncer e aí o médico pode dizer assim, eu sugiro que você faça uma constelação. Aí a pessoa vai falar assim, mas doutor, se eu fizer a constelação eu vou curar? Não sei. Mas é algo a mais que pode clarear, que pode contribuir para a sua vida. Até porque muitas vezes o dano físico ele acaba sendo reversível, né? Sim. Quando você espera demais. Dependendo do que é a intervenção que vai ter que fazer numa cirurgia, por exemplo, ou os danos causados pela radioterapia, pela quimioterapia. Isso
precisa ser cada vez mais olhado para não ter a necessidade de tanta agressividade com o corpo físico. A alimentação aliada ao tratamento do câncer é fundamental. O açúcar é veneno para quem tem câncer. E o que as pessoas estão condicionadas ao doce. Não conseguem viver sem um docinho depois do almoço. Elas abusam de uma bobeira e colocam em risco a própria vida, porque não tem força para fazer uma escolha consciente. Se não tem força, você precisa encontrar ajuda. É aí que está o problema, é na falta da força. A falta da força vital, causa outros problemas. E por que é tão difícil? A gente já falou sobre isso, mas por que é tão difícil olhar para as coisas? Por que eu prefiro ter uma vida ruim? A gente volta naquela pergunta de antes. A gente foi educado para funcionar assim. Aquela história de não ser fraco, de ser forte, de seguir em frente, É uma interpretação errada do que é fundamento. É esse que é o maior problema. Uma interpretação errada daquilo que é fundamento. As crianças foram educadas a não abrir a boca, não fale com estranhos, não deixe comida no prato, Deus vai castigar, não faça isso senão isso. Então, a educação foi toda condicionada em cima de regras de pecado e inocência. Né? Não faça isso que seu pai vai ficar triste. Quando você tira uma nota baixa na escola, você me deixa muito triste. Olha só, eu estou em depressão por causa de você. Quantas mães jogam isso na lata das crianças? Então, eu só estou dando alguns exemplos, mas é muito mais do que isso. É um condicionamento que está num movimento de inconsciente coletivo. Então, até a gente que já tem um pouco de clareza, quando eu percebo, eu estou dando uma cacetada no meu filho condicionada numa coisa que é um padrão social. E aí quando eu me flagro, eu falo... Ontem mesmo eu contei na live sobre uma questão com a Liz que eu violei ela, acho que até falei em outro momento também, em que eu disse... eu estava exigindo perfeição dela, exigindo, sem nem perceber. E isso causou um estrago na disponibilidade dela para a vida, porque ela tinha medo de me decepcionar a vida inteira, ela teve medo de me decepcionar, então ela escondia aquilo que acontecia na escola que lesava ela, porque ela tinha medo de causar uma decepção em mim, porque lá dentro de mim estava vibrando o quê? Perfeição. De onde vem isso, Gra? De dentro de mim. Eu preciso lidar com essa memória dentro de mim para eu poder atuar em relação à minha filha de uma forma funcional. Quer dizer, você entende que nada é perfeito, você entende que as pessoas não são perfeitas, mas você queria ter um ser perfeito. E eu tinha essa mas quando eu me flagrei desse comportamento, que fazem alguns anos, fazem mais de 10 anos, eu não tinha consciência que eu tinha. Eu não tinha consciência que eu tenho. E eu só acessei isso porque eu assisti um filme que eu estava gravando ela fazendo e eu estava dando orientação para ela. Era dar um bico na piscina. Eu queria que ela fosse perfeita no bico. E ela era pequenininha, ela devia ter 4 anos. E eu queria que ela desse o bico perfeito. E aí eu fiquei fazendo ela... Não tá bom. E ela sempre falava assim... Tá bom agora? Agora deu? E eu, não, você parece um sapinho pulando, minha filha. Vamos, você sabe fazer melhor. E eu, quando eu ouvi a minha voz, o meu tom de voz falando com ela, eu entrei em choque. E aí veio um filme na minha cabeça. Ela fez 15 anos agora, veio um filme na minha cabeça. Do efeito que foi a minha cobrança daquele bico perfeito. E a gente chorou muito, eu e ela juntas, quando eu fui dizer pra ela... Eu não fui pedir desculpa, não peçam desculpas pros seus filhos, nunca peçam desculpas, digam, eu sinto muito, esse é o movimento que cura, eu sinto muito, e agora eu vou cuidar para que eu não atue mais com você dessa forma, eu sinto muito, e eu te libero de toda a minha exigência, minha filha. Não é pedir desculpas que vai... Se eu pedir desculpa, eu fico pequena diante da minha filha. Se eu pedir desculpas, eu fico pequena diante de qualquer um, porque eu estou me retirando da culpa.
Presta atenção na palavra desculpa. E até porque não vai resolver nada, né? Agora, isso que você está falando, olha quantas vezes a gente passa por isso na vida, né? E essa de não decepcionar, isso é muito comum, né? E aí você acaba não contando, você acaba escondendo. E aí os filhos não funcionam na plenitude da potência, porque o condicionamento que precisa ser perfeito viola toda a potência da criança, toda a potência dos adultos também. E muitos que não conseguem atuar na vida têm esse mesmo bloqueio, porque teve pais exigentes também. Graia, o que faz? É porque também tem outro lado, né? Vamos supor que você nunca pedisse nada para ela também nunca ia se esforçar, né? Vamos supor que você deixa, não, ela vai fazer do jeito dela. Bom senso. Bom senso é coisa de adulto. Onde eu estava naquele momento em que eu estava tão exigente e nas outras vezes que eu fui exigente comigo mesma? Eu estava perdida lá na minha infância, onde eu me achava menos, onde eu não me achava suficiente, onde eu me achava burra, onde eu não me autovalidava. Porque então, alguém também fez você se sentir claro, assim. Agora, ou eu fico vítima dessa história e detono minha filha porque eu sou assim mesmo, porque no passado foi assim, porque alguém me violou lá, ou eu falo, chega! Então, até onde precisa doer pra você acordar pra vida? Doer em você e doer nos seus filhos, né? Porque tem consequência pra frente, né? É uma dor profunda. É uma dor profunda. Que horas são... Nossa, chegamos Olha, tem um relógio lá no pilar de fora lá. Chegou até a dar uma sacudida em todo mundo, né? Porque acho que esse movimento de você se cobrar faz com que você não possa olhar, né? Você não pode chorar, você não pode desanimar, você não pode desistir, você não pode fracassar, né? A nossa cultura, o Ocidente tem isso muito forte, né? O fracasso é algo muito ruim. Sim. Então, ontem na live, uma amiga minha muito querida disse: nossa, fiquei preocupada com você porque você pareceu tão triste, tão cansada na live de ontem. Falei, não, tô com energia mil, tô indignada. Eu tô indignada porque eu tô vendo um monte de gente se entregando. Tô vendo um monte de gente com uma capacidade monstruosa não levantando a bunda da cama, da cadeira, tá ficando aquela vida mais ou menos. Eu não aceito isso. Eu fiquei muito tempo nesse estado de limitação, e isso não precisa ser assim. As pessoas precisam acordar. E às vezes eu fico muito puta da cara com isso, porque eu tenho vontade de sacudir as pessoas. E isso não é que eu tô criando expectativa em você porque eu quero que você seja isso. Não é. Acorda, porque as pessoas, o mundo já dormiu demais. As pessoas já viveram limitadas demais. Não tem mais tempo para isso. E eu tenho um olhar assim para minha vida, e eu tenho uma insatisfação positiva que me leva para o mais. Então, nossa, Gra, tua casa é tão linda, né? Tá tudo tão bonito lá fora, esse jardim, né? Isso é só o começo. Nossa, mas você nunca tá satisfeita? Eu aprecio tudo que eu tenho. Desde antes de eu mudar para essa casa, que eu morava numa outra casa que era pequenininha, simplesinha, pobrinha. É brincadeira, tá, gente? É brincadeira não, é verdade também. Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Claro, né? Mas eu apreciava ela do jeito que ela era. Não significava que eu não apreciava, mas eu queria mais. Agora eu aprecio profundamente tudo que eu tenho aqui no meu entorno, e eu quero mais, porque o movimento é espiral ascendente. Pro alto não tem limites. Pro alto não tem limites. Então acorda que isso que você experimenta hoje é só algo passageiro. Que não dá para você ficar refém do futuro, né? Refém daquilo que vem. E não é ter expectativa e viver frustrando. Minha amiga falou assim: eu tô preocupada porque quem tem expectativa se frustra. Eu jamais vou me frustrar com o resultado dos outros. Eu me frustro quando eu vejo que eu patinei. E aí a minha frustração faz eu levantar a bunda da cadeira e fazer direito, tá? Então a minha expectativa sobre mim mesma, sobre o meu comportamento, sobre os efeitos que eu tenho na minha vida e sobre o tanto que eu posso contribuir para as pessoas, que eu posso transbordar para as pessoas. E se eu ficar calada,
eu vou deixar de contribuir. Então acorda e vai fazer alguma coisa com a sua vida, vai contribuir para sua casa, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para o mundo, porque se você está aí parado, você está contribuindo para a pobreza do universo, porque você é um comigo, você me representa também. Então se eu estou dando uma chapuletada, é porque tem eu em você e tem você em mim. A gente é um, a gente não é separado. Claro que um. Então eu preciso me movimentar para a vida e eu preciso sacudir as pessoas para ver se mais pessoas se movimentam em prol da vida, em prol da prosperidade, em prol da abundância. Não se contente com a limitação, não se contente com a pobreza, não se acostume com uma dor de cabeça. Não se acostume. Até que ponto vai ter que doer para você levantar a bunda da cadeira? Vai ter que perder o grande amor da vida? Porque o seu marido ou a sua esposa não vão te suportar por muito tempo se você não se mexer. E se você não se mexer, não tem marido nem esposa, ninguém vai te querer também. Porque ninguém quer peso. Ninguém quer peso. Vai estar sempre no mais ou menos. Mais ou menos no final é sempre é menos. Sempre no menos. Então, a gente falou que é possível começar a fazer perguntas, né, para rastrear o sintoma. E quando não conseguir as respostas, pode buscar ajuda, né? A constelação é uma ferramenta importante. É uma das ferramentas, existem milhares. Vá buscar recurso, não importa. E a pessoa precisa ter esse conhecimento antes, ou ela pode chegar para você e falar assim, olha, a minha vida não tá boa. Só isso. Ela não precisa fazer toda essa... eu tenho isso por causa disso, porque aconteceu isso. Não precisa. Ontem uma pessoa veio constelar e começou a me desossar o rosário, desfiar o rosário. Eu falei, parou. A história não vai ajudar em nada. O que você quer? Essa é a pergunta mais desafiadora. O que você quer mesmo? Quero entender. Se você entender, vai resolver o que na tua vida? Entender não resolve nada. Se eu preciso saber exatamente o que eu quero para poder ter um movimento. Daí o entendimento vai me levar para o próximo nível. Agora, se eu venho para a constelação só para entender alguma coisa, nem venha. Venha com aquilo que você quer como resultado final. Eu quero me movimentar em direção ao mais. O que acontece se eu me movimentar em direção ao mais? Eu vou ter tudo o que eu quiser. O que é ter tudo o que eu quiser? Você quer ter um relacionamento? Diga, eu quero ter um relacionamento. Como que é o relacionamento que você quer ter? Se você é uma mulher, como que é o homem que você quer ter? Assim. Eu não aceito nada menos do que isso. Aí vem um cara meia boca e fala, investe na seleção, gere valor. Quando você gerar valor, quando você diluir os teus traumas, os teus bloqueios, começa a vir gente em mais ressonância com você. Essa de gerar valor é interessante, né? Porque se você não se gera valor, como que você quer que alguém te valorize? Não tem como. E se você tá traindo tranqueira, é porque você tá que nem barranco de rio, você não tá gerando valor. Porque os tranqueiras caem nas curvas do rio, né? Então saia da curva e vai pro leito. Vai para onde tem movimento e vá em direção à fonte. Não é em direção na correnteza. Você tem que subir o rio, não é descer o rio. Beber água limpa. Entende por que eu tô falando isso? Que se soltar na correnteza é fácil. Vai para qualquer lugar, daqui a pouco para no outro barranco. Agora, ir em direção à fonte exige o quê? Esforço. E muito músculo. E aí a gente volta para a origem, conexão com os pais. Acho que hoje foi uma boa lição em todo mundo, né? Tanto filho, pai, vizinho. Então a pergunta é: que tanto você vai esperar piorar para tomar a vergonha na sua cara? Eu finalizo. E fazer algo diferente. Gente, qualquer dúvida, qualquer comentário, se quiserem sair dessa vida ruim, se não esperar piorar, sabem que podem contar com a Grato em Toledo, também, né, pelas redes sociais. Hoje é mais tranquilo de conversar, atendimento online e tal, mas não esperem mais, né? Vamos viver uma vida diferente. E eu agora vou acabar com a minha dor de cabeça, que agora eu vou conversar com ela aqui, a gente vai resolver a minha dor de cabeça. Obrigada, até semana que vem, um beijão pra todos. Beijo, gente, obrigada.